Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Parece que todo mundo resolveu sair de uma vez só, né? Muita gente resolveu curtir a praia no meio da pandemia. Um mercado ilegal em plena pandemia do coronavírus. Festas clandestinas que desrespeitam a lei cobram de R$50 até R$500 pelo ingresso. Imagens que rodaram o Brasil inteiro, né? Dessa reabertura dos bares e restaurantes na zona sul do Rio de Janeiro. Então, shoppings que já foram autorizados a funcionar anteriormente, bares e restaurantes voltaram a ter movimentação intensa desde a flexibilização das medidas restritivas. 22 de março. Esse foi o dia em que o Brasil atingiu o maior índice de isolamento social durante a pandemia da Covid-19. Nesse dia, 62,2% da população brasileira ficou em casa, segundo o Mapa Brasileiro da Covid-19, um monitoramento feito pela empresa de tecnologia In Loco. Lá, em 22 de março, o Brasil havia registrado 25 mortes pelo novo coronavírus e pouco mais de 1.500 casos, de acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins. Hoje, no momento em que esse episódio é gravado, o último índice de isolamento social no Brasil é do dia 23 de agosto, ou seja, 5 meses depois do recorde atingido em março. Em 23 de agosto, o índice brasileiro de isolamento ficou em 47,9%. Nessa mesma data, o monitoramento da Johns Hopkins aponta para mais de 114 mil mortes pela Covid-19 no Brasil e mais de 3.600.000 casos confirmados da doença. De março para cá, os brasileiros têm ficado cada vez menos em casa. As medidas de flexibilização do isolamento são realidade na maior parte do país. Mas, enquanto isso, as mortes pelo novo coronavírus continuam num patamar altíssimo, assim como os novos casos. No Item Mais de hoje, eu converso com o psicanalista Christian Dunker para entender algumas das razões por trás desses números. Por quê, Christian? Quanto mais a situação da pandemia piora no Brasil, mais os brasileiros saem de casa. Já com a pergunta, muito bem-vindo ao Item Mais. Eu adoro conversar com você. Obrigado, Monalisa. Então, as pessoas parece que cruzaram algum limite psíquico e também sanitário, em que alguns, por motivos, vamos dizer assim, psíquicos, né, de não aguentar mais, de declarar que não consegue mais sobreviver a essa privação, outros por motivos, eu diria assim, econômicos, pela dificuldade mesmo de fazer frente à pandemia e às condições objetivas, né, de isolamento social, estão saindo às ruas. Mas o que mais me surpreende é a forma como isso acontece. Isso. Né? Carregada de agressividade, indiferença, muitas vezes um certo exibicionismo, um questionamento de quem está usando máscara. O que você acha, Monalisa? Ai, meu Deus, eu acho que o mundo tá doido demais. Sabe aquela frase, para esse trem que eu quero sair? Eu queria, tipo, se fosse uma viagem, falar, para, eu vou descer. Mas não é, né? Eu não tenho o que fazer a não ser tentar trazer de novo as pessoas para a consciência. E por que eu falo isso? Com o meu depoimento pessoal, para todo mundo que nos acompanha e para você também. 15 de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Faz mais de 5 meses que eu só saio de casa para trabalhar e do trabalho volto para casa. Eu nunca mais fui ao supermercado, à farmácia, a restaurante de jeito nenhum não irei, apesar dos convites. Eu sei que o problema não acabou. Eu falo sobre isso todos os dias. Eu não tenho como negar, porque se eu negar, aí eu sou uma fraude jornalística. Mas ok, para quem não está no coração da notícia, como as pessoas colocam isso na prática? Como elas reintrojetam, então, a necessidade de se proteger? Tem como? Eu acho que tem e demanda um trabalho da gente para o qual a gente não está muito acostumado. Né? Porque a gente está acostumado com uma espécie de polaridade, né? Especialmente quando o sacrifício é muito duro, muito forte, que é ou a gente obedece ou a gente transgride.
né? Ou a gente fica em casa ou a gente sai de casa. Isso foi produzindo um certo entendimento do que é o risco, do que é, por exemplo, estar protegido do risco e o que é violar as condições de segurança. Acho que a situação que a gente está agora, ela envolve um trabalho mais difícil, que é de ponderar, assim, com muito rigor e inteligência, as nossas condições de comorbidades, as nossas condições de comunidade para quem a gente vai pôr em risco quando sai como, né? As nossas condições de manter, por exemplo, máscara, o isolamento. Vocês que estão aí no jornalismo sabem o que é você vestir, desvestir, se paramentar cada vez que vai entrar para uma reportagem. Isso demanda muito, mas isso é muito importante, de a gente conjugar, então, a prudência com a tomada de risco. A tomada de risco compartilhada, a tomada de risco consciente, tomada de risco consentida. Né? E isso, para uma situação como a nossa, está sendo muito difícil, porque as pessoas estão, acho que, interpretando assim, olha, já que eu não vou mais respeitar essa fronteira, esse limite, então eu não vou tomar cuidado algum. Então eu não vou pensar para ir numa festa, ir num restaurante, eu não vou fazer diferença, né, entre os lugares, e com isso a gente, acho que se expõe mais, isso vai trazer consequências ruins, não só, né, do ponto de vista da contaminação, mas do ponto de vista do laço com o outro, né? Do cuidado com o outro, que é absolutamente necessário para esse novo momento. Né? Porque há muito cinismo, né, na maneira como a gente tem falado, né, do novo normal, de como retorna, de como a gente interpreta e lê aqueles que estão assim estimulando os outros, né, para práticas suicidárias em termos de cuidado e sustentação da quarentena. Né? Agora, me explica uma coisa. Quando a gente fala sobre essa fadiga do isolamento, a gente viveu lockdown específicos em algumas partes do país com características muito peculiares, né? Mas nada igual ao que a gente viu, por exemplo, na Itália, nada igual ao que a gente viu na China, nada igual ao que a gente viu nos Estados Unidos, em Nova York, na Nova Zelândia, enfim. Por que, apesar da gente não ter a vacina, da gente não ter a comprovação científica de que a cloroquina de fato é um remédio para a Covid-19, por que, apesar de todas as evidências e de todas as experiências que estão agregadas nesses meses de pandemia, por que muita gente fala não é bem assim? Você já me falou sobre as questões clínicas, econômicas, o cinismo e psíquicas também. A gente tem fadigas de pensamento? Existe isso? Existe, acho que é um bom termo e que poderia ser aplicado se a gente voltar assim, o que estava acontecendo antes desses 5 meses. Que era uma fadiga de pensamento, era uma fadiga das pessoas, assim, na possibilidade de serem escutadas pelos outros, na possibilidade de chegarem a consenso, de tomarem decisões conjuntas. Então, a gente vinha de um período onde já havia um forte negacionismo na cultura, né? Um negacionismo que atingia as instituições de saúde, de ciência, de educação, de arte, que atingia o jornalismo. A gente já vinha de uma situação cultural em que essa ideia assim de levantar dúvidas despropositadas, de apresentar hipóteses sem pé nem cabeça, como o da cloroquina, em que qualquer coisa podia ser assim relativizada. É engraçado como isso parece ser uma nova versão do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro deixou de ser empático, simpático e passou a ser agora um jeitinho cínico de a gente instrumentalizar as nossas crenças e opiniões, empregando aquilo que nos é mais conveniente a cada vez, né? A mensagem dúbia ou dupla, posso usar as duas palavras, ela pode ter esse efeito. Por exemplo, a gente vê as autoridades dizendo assim, a gente vai criar aplicativo para praia no Rio de Janeiro. Vai ser um aplicativo, cada um vai marcar o seu lugar. Isso não existe, né? Isso é falácia. Um aplicativo que custa um dinheiro grande. Quem é que vai imaginar que numa praia carioca com 30 graus na telha, alguém vai respeitar o tal aplicativo por ordem de chegada? Por toda a sociabilidade que existe numa praia.
praia. Para mim, a praia é o lugar mais igualitário numa sociedade. Não importa se é rico, classe média, paupérrimo, tá todo mundo ali de sunga, biquíni e igual. Por que que, apesar de ter isso, de ter o isolamento, de ter os números aumentando, em alguns casos, de morte e de contágio, ainda tem gente negando? Tem a ver com essa falta de clareza na mensagem? A mensagem truncada das autoridades sanitárias, ela leva a isso? E o lado positivo de um exemplo positivo, a Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, que é um exemplo total de um outro caminho, né? De uma mensagem mais clara e de um comprometimento maior da população e, consequentemente, de números melhores no combate à pandemia. Tem a ver? Não, tem muito a ver, porque você está juntando, acho que, duas coisas essenciais. Uma pergunta sobre, assim, nossa lógica de sacrifício. Né? Como e quais são as condições que a gente se coloca para fazer um sacrifício? Ficar em casa, se privar da circulação, do restaurante, etc. O sacrifício para a gente depende de dois fatores. A unidade em nome do quê que eu estou fazendo esse sacrifício. Então, nesse ponto, se aparece alguém dizendo, não, mas veja bem, não, mas é uma polêmica, não, mas um pensa uma coisa, outro pensa outra, ou seja, nas nossas autoridades simbólicas, políticas, religiosas, aparece uma divergência, uma brecha, e isso enfraquece muito a nossa capacidade de fazer sacrifício, porque põe em dúvida o tal do em nome do que vem esse sacrifício. E o segundo fator que age sobre o sacrifício é o tempo. Se a gente disser, olha, vamos fazer essa privação por 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano que seja, mas que a gente tenha uma data, a chance da gente suportar, ela aumenta. O que vem acontecendo é que há um vai e vem de decisões municipais, estaduais, federais, que vão assim propondo datas e alterando, criando datas sem nenhuma lógica que possa ser então compreensível. Isso faz muito mal para a nossa capacidade de suportar o sacrifício ao longo do tempo, porque a gente começa a perguntar, mas quando vai ser? Quanto mais a gente começa a perguntar, mais tóxico e poluído fica o ambiente, porque a indeterminação, a incerteza vão enfraquecendo nossa capacidade de deliberação. Mas isso é uma parte do que você falou. A outra parte seria assim, quem a gente tem para nos ajudar nessa tarefa, né? De, por exemplo, estabelecer alguma ocupação da praia que seja minimamente salubre. A gente tem os fiscais, e a gente viu como eles estão sendo tratados. Sim, espancados, agredidos. Então, isso é indecente. Isso é contraproducente, isso faz muito mal, isso confirma, né, aquela ideia de autoridade sou eu. Sabe com quem está falando? Uhum. Isso é um desserviço para todo mundo, porque você vê ali aquela pessoa que está tentando trazer ali uma mensagem de civilidade, de espaçamento, que você tem essa figura na Itália, na Nova Zelândia, na França, em Paris, meus alunos sendo multados porque saem sem o bilhete exato para justificar por que estavam fora. Onde é que está essa presença, vamos dizer assim, do poder público organizando os limiares de risco? Não tem. E o segundo ponto é assim, o fato de que a gente não pode contar com as nossas crianças para isso. Sim. Porque no Brasil as crianças são um fator de civilidade dos adultos. Elas vão para a escola, elas aprendem, elas voltam para casa e elas precisam se deparar com a civilização daqueles que deviam, enfim, transmitir para elas muitas vezes a lei, a norma, né? Uhum. E a obediência. Então, como as nossas crianças estão debilitadas em casa, sem poder se informar como lidar com isso, nós temos um segundo fator de fragilização. Uhum, sem dúvida. E para adolescente, aqui depoimento de mãe de adolescente, misericórdia, que difícil, mas enfim, vamos nessa. Feito esse desabafo, querido, claro que eu não quero saber do que acontece com os seus pacientes, não é essa a questão, mas só uma curiosidadezinha jornalística. As pessoas com as quais você conversa, os seus pacientes, elas têm dito que cada uma tem adotado uma estratégia própria de flexibilização? Tem acontecido, tipo, eu determino e eu vou seguir assim? Ou quem cuida da cabeça tem mais bom senso? Olha, é um quadro de complexidade, né? Porque, por exemplo, a gente tem agora pessoas que passaram, que pegaram, que foram ou assintomáticos ou tiveram uma trajetória de hospitalização. Nós temos agora uma população crescente de pessoas que fazem o teste.
né? Então, portanto, podem dizer, olha, eu não estou contaminado. E junto com isso, se formam assim vasos comunicantes, que são pessoas que estão em quarentena há 15, 20 dias e que, portanto, poderiam estabelecer uma circulação de contato entre si. Isso tudo depende do quê? Depende de confiança. Depende de confiança e de você compartilhar suas decisões íntimas. Decisões do tipo assim, olha, eu não estou saindo. Ah, é? Então quando você foi ver aquele seu amigo, você não estava saindo? Não, sabe o que é? É que eu não conto que ele seja um perigo, né? Então, a gente está num momento assim das pessoas ou se cuidarem, né, ou lembrarem umas das outras. A gente só vai conseguir isso se formos juntos. Ou então de sérias desavenças criadas em torno, por exemplo, da exposição de risco para alguém de terceira idade, uma exposição de risco desnecessária para alguém que tem uma comorbidade. Isso tudo está, assim, eu diria, em alguns casos, devastando a vida de casais, em outros, impondo sofrimentos muito graves para crianças, especialmente aquelas que não conseguem acompanhar telas, né? Acho que está tocando numa coisa que é muito variável, que é o limiar de suportabilidade disso. Isso tem que ver com a compreensão psíquica da pessoa, né? Tem que ver com um tipo de sintoma. Tem gente que tá sendo favorecida por essa nova forma de vida. Mas outros, é muito difícil a gente lidar com aquela situação em que a pessoa diz, olha, eu queria, mas eu não consigo mais. Os meus recursos psíquicos não permitem mais que eu mantenha uma quarentena como eu gostaria. Então, nesse ponto, tem muita negociação consigo mesmo, né? De você, por exemplo, tolerar uma saída para, por exemplo, correr de máscara. Ah, será que vale a pena? Será que isso realmente vai me permitir ficar mais tempo em casa? Às vezes sim, às vezes não. Como é que a gente evita os conflitos, sejam familiares, corporativos, de amizades, com maneiras diferentes de encarar essa situação toda? Tem como evitar conflitos? Se deve, de fato, evitar todos os conflitos? Ou argumenta uma primeira frase e, se tiver o retorno de agressividade, desiste? Tem algum manual, uma regra ou não? Para cada um é de um jeito. Pergunta pessoal. Eu tô fazendo análise. Olha, tem à disposição de cada um, mas vamos considerar, assim, o real da história. Tá. Né? O real da história é que nós estamos na pior situação do mundo para conversar com os outros. Nós estamos enlouquecidos, né? Nós estamos irritados, nós estamos cansados, nós estamos, vamos dizer assim, conversando com os nossos próprios demônios há 5 meses. É verdade. Daí você abre a jaula da solitária, o que sai de lá? Um monstro. Uma pessoa, assim, sóbria, disposta a trocar ideias e argumentos? Não, a pessoa sai mordendo, a pessoa sai assim possuída por espíritos de certeza e convicções dos piores tipos. Então, acho que a primeira volta do parafuso seria assim, olha gente, precisamos reduzir o volume da conversa, reduzir o nível de convicções, de imposições, né, a si, ao outro, para que a gente possa, assim, de braços dados, e entrando um pouquinho mais no mar, ou saindo, recuando, regulando esse processo. Porque, infelizmente, esse é o papel do Estado, ele não está fazendo. Isso, a gente não tem um discurso ajudando a gente a fazer isso. Então, o que acontece? O Estado se demite e começam a vigorar assim, as autocracias particulares, né? As pessoas em seus pequenos grupos e suas convicções que justamente sinalizam um excesso de solidão, né? Excesso de nós mesmos. Você acha que as pessoas que lidam melhor consigo mesmas na solidão, pessoas que não se abatem com a solidão, elas estão encarando a pandemia de uma maneira menos traumática? Porque solidão e solitude são coisas bem diferentes. Sim. Eu adoro estar comigo mesma. Meus pensamentos ecoam e eu faço tipo uma arrumação de armário na minha cabeça. Boto a roupa branca pra cá, preta pra lá e tal. O meu silêncio, ele cala a minha alma. Por que eu escuto de gente falando que não aguenta ter a tal solitude pra digerir o processo? Eu escrevi um livro sobre
sobre isso, né? O transformações, a reinvenção da intimidade. Sim. Isso é uma coisa que às vezes vem por compleição, mas muitas vezes foi todo um trajeto para você chegar nesse ponto, né? De conversa consigo, de análise, de leitura, de culturalização, para que aquilo que no começo podia ser fonte absoluta de angústia, agora se torne, assim, uma solitude produtiva, criativa, e que é um trabalho de cultura, é um trabalho que muitas pessoas não fazem. A gente vem de 40, 50 anos em saúde mental, dizendo para as pessoas que a saúde mental é uma coisa assim, que depende da substância que aparece no seu cérebro. É tipo uma diabetes que dá no seu cérebro, daí você recompõe com alguma substância. Ou seja, isso não tem nada a ver com a forma como você fala de si, como você trabalha, como você está com os outros e quando você está consigo. Resultado, muita gente desprevenida para situações como essa, desprotegida para situações em que a gente tem que estar consigo. Então, para você, o peso da quarentena é completamente diferente de outra pessoa que tem horror ao próprio vazio, que precisa se ocupar o tempo todo, que não suporta a incerteza, e isso, infelizmente, está por aí. A gente diminuiu o ritmo um pouco e entendeu o momento. Não sei se é só para mim, mas eu tenho ouvido pessoas dizendo que aprenderam a fazer isso. Foi difícil no começo e que agora está um pouco mais leve se ouvir e se ver. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Eu adoro a sua sensatez. Eu pedi pra gente ouvir de novo que eu tava precisando de uma análise. Eu mesmo me pego assim, brigando com a sombra, em conflitos, Sério? falando coisas assim. Então Não, então me conta, já que você deu a deixa, não tem essa, falou pra jornalista, eu pego. Qual o seu pior momento na pandemia até agora? Chorinho, debaixo do chuveiro, no sofá escondidinho, na varanda, jogou o vaso na parede? Como Christian Dunker deu uma pirada, se deu em algum momento? Olha, eu pirei quando eu comecei a ser derrotado pelo como coloca o lençol direito em cima do edredom ou embaixo do cobertor. Eu pirei a hora que eu tinha que fazer escalonamentos e pratos com louças e eu quase fui derrotado por isso, mas foi uma longa aprendizagem e agora posso dizer que eu sou um ser humano melhor. Adoro! Porque eu sei exatamente onde vai o lixo azul e depois o preto e fazem a coleta seletiva. Isso é um mundo que se abriu para mim, mas eu tive que brigar seriamente com ele antes disso. Muito bom. É porque tinha uma fiscal aí olhando as suas atitudes, é isso? Eu fui assim, altamente influenciado para além dos meus livros, dos meus pacientes, dos meus podcasts. Então, mas olha que coisa boa. Você melhorou como homem, já não é daqueles que deixa rastro por onde passa, que a gente, mulher, odeia, quer matar. Adorei esse momento confissão. Ó, te senti no meu divã do E Tem Mais, adorei. Tô brincando. Obrigada, tá bom? Um beijo, até a próxima, querido. Obrigado você, Mona Lisa. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, querido, beijo. É isso, chegamos então ao fim desse episódio, lembrando sempre, né, bom a gente pontuar aqui, ainda que uma vacina seja anunciada até o final do ano, a gente tem que lembrar que é um processo demorado até ela ser fabricada e distribuída e a gente ficar então imunizado. Essa lembrança é só pra gente ter o tal do bom senso. Não vamos esquecer dele. E também não esqueça que amanhã a gente se ouve de novo. Sim, a gente se ouve todos os dias, de segunda a sexta. Em pé.